Falamos sobre as duas primeiras bem-aventuranças e neste domingo, hoje, estou dando uma continuidade a este tema, que está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, você na sua casa, tome as suas anotações, sua Bíblia, e abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E aqui nós vamos ler, meditar, numa das passagens mais ricas, mais lindas das Escrituras, a pregação mais poderosa que Jesus ministrou. Vocês encontraram? A palavra do Senhor diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Amém. Semana passada falei sobre a primeira bem-aventurança, no domingo pela manhã. Domingo à noite, segunda bem-aventurança. Hoje, pela manhã, eu falei sobre a quarta, eu inverti. Aí você pergunta assim, por que você fez isso? Porque eu quis. Eu entendi que eu deveria ministrar, não tem nada de místico, nada de tão especial, nada disso. Eu entendi que eu deveria ministrar a quarta bem-aventurança hoje pela manhã, porque eu queria ter um momento especial de aqueles que estiveram aqui ou assistindo pela internet puderam acompanhar. Então eu quis apenas inverter, mas nada de especial. Mas agora, então, como eu falei da quarta, falei primeira, a segunda, a quarta. Então eu preciso falar da terceira para a gente dar continuidade. Depois as outras bem-aventuranças, que são 8. Quantas são? 8. Então nós temos mais 2 domingos para conversarmos sobre este tema. Gente, nessa série de mensagens nós estamos estudando sobre o que significa ser feliz. O que é ser feliz? O que é felicidade? Qual é o caminho da felicidade? Como nós podemos encontrar a felicidade? O que é que Jesus fala sobre felicidade? O que é que Jesus ensinou a respeito da felicidade? Gente, e as bem-aventuranças registradas aqui no Evangelho de Mateus nos ensinam o que é ser feliz. Bem-aventurado é uma expressão que no grego fala sobre um estado de felicidade. É importante, meus queridos irmãos, importante a gente lembrar que a felicidade aqui no texto é segundo a ótica de Jesus, é segundo a perspectiva de Deus. É o próprio Senhor Jesus quem está definindo o que é ser feliz. Veja, não é ser feliz aos nossos olhos, aos seus olhos, aos meus olhos. Não. Porque é muito possível, é possível sim, uma pessoa ser feliz aos seus próprios olhos e não ser feliz aos olhos de Deus. E é possível uma pessoa ser feliz em Deus e não perante a sociedade. Isso é muito possível. E eu quero ser feliz
aos olhos de Deus. E você? Hã? Também? Então nós estamos aprendendo, essa série é muito importante. Hoje pela manhã eu disse que para mim, esta é a série mais importante que eu já ministrei neste ano. Falei sobre outros temas, fiz uma série sobre o Salmo 23, que foi muito bacana, sobre batalha espiritual, também foi impactante, foi forte. Fiz a série sobre a oração de Jabez, fiz uma outra série dando sentido à vida. Essas séries foram legais, boas, mas esta série para mim, ela é muito especial. Porque fala de um tema que todos nós estamos buscando. Nós queremos ser felizes, sim ou não? Estamos na busca da felicidade, o ser humano está buscando a felicidade. Mas é importante a gente aprender o que é que significa ser feliz aos olhos de Deus. Que é isso que eu quero e é isso que nós precisamos desejar. E hoje eu quero então estudar com vocês, refletir sobre o que Jesus disse no versículo 5. Você está com a sua Bíblia aberta? Você pode ler comigo o versículo 5? Vamos juntos? Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Há outras versões que dizem humildes. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, humildes, pois eles receberão a terra por herança. Veja, o texto está falando da qualidade, gente, de ser manso. Mas atenção, como eu disse na semana passada, esse texto é um mosaico. Ser manso é uma peça de todo um conjunto. Veja, são 8 qualidades que devem fazer parte do caráter de um cristão. Por isso que eu gostaria que você participasse mesmo desta série. Se você perdeu algum tema, busque na internet, lá no Portal Comuna, e assista, porque vai ser importante demais para você. E para cada qualidade, gente, para cada qualidade há uma bênção. E aqui, no texto, no versículo que nós estamos lendo, há uma qualidade, que é ser manso. E qual é a bênção? Receberão a terra por herança, disse Jesus. Gente, felizes são os mansos. Felizes são os mansos. Mas eu quero estudar com vocês aqui nesta noite, aprofundar um pouquinho sobre este versículo apenas. Mostrar para vocês alguns aspectos importantes. E o primeiro aspecto, para a gente pensar, para nós refletirmos, o que é ser manso? O que é ser manso? Você quer anotar essa pergunta? Anote. O que é ser manso? Muitos associam mansidão a uma personalidade ou pessoa fraca. O manso aqui, gente, não é o fraco, o covarde, o que não confronta ninguém, o que não tem qualquer autoridade. Não, não é isso. Manso não é uma pessoa dominada. Inclusive, às vezes tem mulheres que dizem assim: eu gostaria de me casar com um homem manso. Ou seja, o bonzinho e dominado. Por vezes é esse sentido. Mas não se trata disso. Não. A palavra mansidão, que aparece no grego, significa gentil. Qual é a palavra? Gentil. Algumas traduções trazem como humildade, renegado, resiliente. Portanto, gente, manso é quem expressa resiliência, gentileza, competência de humildade. Mas o conceito ainda está incompleto. Resiliência a quê ou a quem? É a pergunta. Humildade diante de quem? Uma pessoa renegada aos olhos de quem? Para pensarmos e refletirmos. Gente, a mansidão aqui está relacionada com a vontade de Deus. Isso é profundamente importante e o diferencial aqui desse texto que nós meditamos. O manso, gente, é aquele que pratica a resiliência
diante de Deus. Esse é o manso. É aquele que é humilde aos olhos de Deus, que é gentil, mediante a vontade de Deus. Esse é o manso. Esse é o manso. Eu queria mostrar para vocês aqui 2 exemplos bíblicos extraordinários sobre humildade e mansidão. Por exemplo, Moisés. Moisés, a Bíblia diz que não houve e não haverá homem mais manso do que Moisés. No entanto, quando ele era mais moço, ainda jovem, ele matou um egípcio por ele estar indignado com a escravidão ao qual o seu povo estava sendo submetido. E Moisés se revoltou e ele foi tomado por essa tamanha indignação que ele assassinou um egípcio que espancava um hebreu. Diz a palavra. Mas o interessante é que depois disso ele fugiu e ele foi para o deserto. E aí, meus queridos, foi nessa escola do deserto, foi na escola do deserto que Deus ali trabalhou, que Deus lapidou Moisés e lhe ensinou a mansidão. Foi lá, foi lá. Se Moisés tivesse aprendido antes, né, desde cedo sobre a mansidão bíblica, divina, do Senhor, ele certamente não teria cometido aquele homicídio. Mas, enfim, Moisés aprendeu a mansidão e ele foi considerado um homem manso. O outro exemplo é o próprio Jesus. Jesus fala sobre si mesmo, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, gente, em Cristo Jesus, nós podemos aprender a ser mansos. Eu não ouvi nenhum, glória a Deus, assim tão empolgante, vai. Oh, glória a Deus. Obrigado. É isso aí, gente. Participar. Aqui vocês têm... Aqui só não pode uma coisa, é falar mal do irmão. Tá certo? O restante você pode aplaudir, pode dar glória a Deus. Enfim. Mas alguém pode dizer o seguinte: mas Ronaldo, eu não sou manso. Eu não sou uma pessoa submissa à vontade de Deus. Eu acho que eu sou um rebelde. Eu tenho uma personalidade difícil que se insurge contra Deus. O pecado me domina, o pecado que está na minha carne me leva a lutar contra a vontade de Deus. Ok, mas eu queria dizer para você que não há uma pessoa que não possa aprender a mansidão. Nós podemos sim, meus irmãos, aprender a mansidão. Se você permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, a palavra vai transformar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Permita nessa noite que a palavra penetre, entre na sua vida, para que ela transforme você, porque felizes são aqueles que aprendem uma vida de mansidão na presença do Senhor. Glória a Deus. Segundo aspecto importante do versículo que nós lemos. Segundo aspecto. Gente, mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. A mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. O manso tem domínio próprio. Aqui uma qualidade. Tem domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo na vida do crente. A capacidade de autocontrole está relacionada com a mansidão. Observe essas 2 características, gente. 2 características. Mansidão, domínio próprio. Elas se unem e se completam. Estudiosos na área da psicologia, queridos, sobre inteligência emocional, eles chegaram à conclusão de que a capacidade de domínio próprio é fundamental para os nossos relacionamentos. Sim, é fundamental. Quantas e quantas pessoas estão destruindo suas famílias, os seus relacionamentos por falta de domínio próprio? É verdade ou não é? É verdade ou não é, queridos? Sim, é verdade. Então aqui está uma qualidade, domínio próprio. Outra qualidade da vida cristã, o manso perdoa. O manso perdoa. Há cristãos que não têm amigos, que não se relacionam com os outros, não conseguem desenvolver uma amizade genuína e duradoura.
Muitas pessoas, gente, têm dificuldade de relacionamento porque elas não conseguem gerenciar as suas emoções. Elas se iram facilmente, elas guardam raiz de amargura no coração, elas cultivam o ódio e elas têm uma extrema dificuldade de perdoar. De repente você conhece assim, de repente você é assim. E uma pessoa amargurada traz com ela as mazelas do passado. Então, ela diz assim, você lembra do que você fez há 30 anos? Lembra do que você fez? Não esqueci, não. Lembra daquela palavra que você disse quando nós éramos ainda solteiros? Você lembra? Você lembra daquela atitude que você teve comigo naquela viagem, há 30 anos atrás? Você lembra? É assim. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, chama isso de raiz profunda de amargura. Qual é o nome, gente? Raiz profunda do quê? De amargura, que destrói a nossa vida e destrói a vida dos outros, das outras pessoas. Porém, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. A vida cristã, meus irmãos, é uma renovação diária, constante. Se você guardar as mágoas, você não vai mais amar ninguém. Você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Porque as pessoas nos magoam e nós magoamos também as pessoas. As pessoas nos ferem e nós também ferimos as pessoas. É assim. Agora, qual é a grande essência do perdão? A grande essência do perdão, gente, é a capacidade de aceitar o outro como ele é. E a Bíblia não diz que o outro tem que se consertar para que você o perdoe. A Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia vai ensinar? Que assim como Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar os outros. É assim. Você vê que é interessante como Jesus sempre vai por um caminho inverso. Um caminho diferente da mentalidade dessa sociedade, do mundo sem Deus. É interessante isso. Mas há uma outra qualidade. O manso também, ele é submisso a Deus. Veja, ele tem domínio próprio, perdoa e é submisso a Deus. Se você não tiver mansidão, sabe o que vai acontecer? Quando alguém fizer alguma coisa contra você, quando alguém fizer algum mal, você vai querer retribuir na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. A lei do talião. É isso que vai acontecer. E você vai dizer o seguinte, ele fez comigo? Tá, eu vou fazer com ele também. Ele me agrediu? Tá bom, vou agredir também. Ele veio com violência? Eu vou retribuir também com violência. Essa vai ser a dinâmica. Agora, como é que o manso age, gente? Como é que o manso age? O manso pensa, como é que Deus quer que eu reaja nessa situação? O que é que Jesus faria no meu lugar? É assim que o manso pensa. Irmão, se nós fizéssemos essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Gente, nós teríamos menos problemas nessa vida. Não é verdade? Pois é. Você tem que tomar uma decisão hoje, inclusive. Ou você vai reagir pela carne, ou você vai reagir segundo o Espírito de Deus. Você tem que tomar essa decisão. Gente, o manso, como eu disse, não é aquela pessoa fraca, boba, sem autoridade, mas é aquele que busca agir e reagir pela vontade de Deus. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que estar em muita sintonia com Deus. A gente tem que estar em muita submissão ao Senhor. Sim. E aí, é justamente aí, nesse momento, que o manso conquista. O manso é um conquistador. Ele sabe ouvir, sabe respeitar. Ele não se ira facilmente. Ele não cultiva o ódio. E eu e você precisamos aprender a mansidão. Eu fico imaginando, né? Imagina só um marido ou a esposa que aprendeu a mansidão.
Você já imaginou? Você imaginou? Na hora do calor da discussão, da briga, quando surge aquela vontade de revidar, gente, ele ou ela pensa, eu não vou reagir, mas eu vou agir como Deus quer que eu haja. E eu vou dizer para vocês que se isso acontecesse, muitos casamentos não seriam destruídos. Deus está falando com você nessa noite? Amém, queridos? Terceiro aspecto que eu queria pensar com vocês, são perguntas. Terceiro aspecto, se você quiser anotar, anote. Como podemos alcançar a mansidão? É a pergunta. Como é que nós podemos alcançar a mansidão? É possível, gente, uma pessoa aprender a ser manso? Sim, é possível. É possível. Mas, gente, qual é a mensagem que a sociedade passa a todos nós? Qual é a mensagem que esta sociedade prega para mim e para você? Qual é? É sobre a mansidão? Não. Pelo contrário, como alguém disse aqui. Pelo contrário, a mensagem é que você tem que ser agressivo. Que você tem que bater, que você tem que dar o troco. Que você tem que revidar. Que você não pode ficar por baixo. Que a coisa não pode ficar desse jeito. Essa é a mensagem. O mundo, gente, guarde isso. O mundo não ensina mansidão. Não ensina e não vai nos ensinar mansidão. Não pense que você vai aprender isso com o mundo. Porque você não vai aprender. E é interessante porque alguns estudiosos, eles percebem que existe uma progressão da violência na sociedade que nós vivemos. E não precisa nem ser estudioso para perceber isso, não é, gente? Nós mesmos vemos esta violência cada vez crescendo, né? E existe há um paradoxo aqui, né, gente? Porque você vê, que interessante, uma sociedade tão tecnológica, uma sociedade tão racional, tão desenvolvida e tão violenta. Essa é a sociedade que nós vivemos. E esses estudiosos percebem nas suas pesquisas que as crianças têm sofrido muito as consequências disso, gente. As crianças. Isso é muito interessante. Imagina só uma criança cheia de energia. Num apartamento de 70 metros quadrados. Uma criança cheia de energia. Quem tem filho pequeno aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Tem? O seu filho é cheio de energia? É? Qual é o tamanho da sua casa ou do seu apartamento? Então você imagina, é quase que enjaular a criança. Não é à toa que nós temos hoje, né, crianças com alto grau de ansiedade, crianças extremamente desobedientes, rebeldes e mais tristes. Esse é o quadro que nós encontramos hoje. Gente, o mundo, a sociedade, ou até mesmo a cultura, não vão nos ensinar mansidão. Esquece, não vão, pelo contrário. Eles ensinam a violência, a agressividade, a competitividade ao extremo, a sua vitória em detrimento da derrota do outro. Sim, a sua força aniquilando a força do outro. É o mais forte dominando o mais fraco. Essa é a dinâmica da sociedade. Então, hoje, nós falarmos sobre mansidão, gente, está na contramão. Será que é possível isso que Jesus está dizendo para nós aqui, de sermos mansos, bem-aventurados os mansos? É possível nos dias de hoje? Porque no mundo que a gente vive, gente, ser manso é andar na contramão. Está fora de moda. E não se iluda, ninguém muda ninguém. Esquece, só Deus pode tornar uma pessoa mansa numa sociedade tão perversa, tão rebelde e tão agressiva. Só Deus pode transformar, meus irmãos. Somente o Espírito Santo de Deus pode realizar esse milagre. E como nós precisamos deste milagre. Que o Espírito Santo de Deus toque a nossa vida nesta noite e promova uma mudança profunda no nosso coração. Em nome de Jesus. É isso que eu desejo. É isso que você deseja também?
Aí você pergunta assim, mas o que fazer diante disso então, Ronaldo? O que vamos fazer? Primeiro, anote aí, aprenda com Jesus. O que fazer? Quer ser manso? Qual é o caminho disso? O que fazer? Aprenda com Jesus. O que nós precisamos fazer? Aprender com Jesus. Aprender com Jesus é olhar para a vida de Jesus. E ver como é que ele agia. Como é que ele fazia. Sim. Ver que Jesus, ele não ofendeu. Ele não injuriou, não ameaçou ninguém. Não agrediu. Mas ele sempre foi manso. Ou seja, ele sempre foi resiliente debaixo da vontade de Deus. Porque isso é ser manso. O que fazer, então? Primeiro, aprenda com Jesus. Segundo, ore sobre este assunto. Ore sobre o assunto. Gente, a gente ora por tanta coisa. A gente pede tanto milagre. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Porta de emprego. Abra uma porta de emprego para mim, Senhor. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, tem gente que pede poder, oração por dons, poder espiritual. Gente, eu fico pensando, será que nós temos orado por mansidão na nossa vida? Hein? Será? Mas parece, é aquilo que eu disse, esse tema é fora de moda. Quem que vai se interessar por isso? Eu quero dinheiro no bolso. Eu quero dom, eu quero curar. Eu quero ser um ungidão na igreja, na minha célula. Quem é que vai pedir mansidão? Quem é? Você ora por isso? Hã? Quem sabe você nessa noite identificou que você precisa aprender a mansidão. Ronaldo, eu preciso aprender sim. Então eu vou dizer uma coisa para você, clame a Deus nessa noite. E diga, Pai, eu preciso aprender mansidão. Eu preciso, Senhor, a não me rebelar contra a Tua vontade e a ser submisso ao Senhor. Eu preciso. Gente, isso não é ser bobo. Isso não é ser tolo. Isso é ser inteligente. Isso é ser sábio. Sábio é o homem que teme a Deus e que respeita a vontade de Deus. Isso é ser sábio. Amém, queridos? O que fazer então? Bom, nós devemos aprender com Jesus, nós devemos orar sobre o assunto, mas também combata o modelo social de rebelião e agressividade. Combata. Não aceite. Nós temos que combater estas coisas, gente, sem medo. Sem medo de sermos repreendidos, rejeitados, recriminados, perseguidos. Não concorde com aquilo que o mundo prega, com aquilo que o mundo pensa, com aquilo que o mundo ensina. Porque o que o mundo pensa e o que o mundo ensina não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios. Nós devemos andar segundo o conselho da palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, gente? Então, não se amolde aos padrões dessa sociedade. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de ter as suas convicções e de se colocar debaixo da vontade de Deus. Não tenha medo, mas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Trabalhar em você, porque nós, irmãos, nós não estamos prontos ainda. Nós não somos mansos como nós deveríamos ser. Nós estamos em obras. E eu creio que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nós precisamos, queridos, submeter a nossa vida à vontade de Deus. Nós precisamos nesta noite dizer o seguinte: Pai, eu quero ser manso. Eu quero ser manso. Você quer ser manso? Você quer viver debaixo da vontade de Deus? Reagir como Deus quer que você reaja? Agir como Deus quer que você haja? Ou você quer viver segundo a sua carne, os seus impulsos, os seus instintos, a sua natureza? Gente, nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos viver assim. Que o Senhor realize nesta noite um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus.
Mas há um quarto aspecto que eu queria deixar para o seu coração nesta noite. Está sendo abençoado? Há um quarto aspecto. Anote aí. Os mansos herdarão a terra. Os mansos, disse Jesus, herdarão a terra. Jesus aqui está falando de uma terra futura. Uma terra escatológica. Esse texto aqui está baseado no Salmo 37. Porque lá fala, depois você leia, porque o Salmo ele é comprido, não dá para a gente ler agora. Mas vários versículos falam quem são aqueles que herdarão a terra. Então esse texto aqui, essas palavras de Jesus, está baseado no Salmo 37. Essa bem-aventurança vai buscar lá no Velho Testamento a promessa de uma terra prometida, de uma recompensa para aqueles que permanecerem até o fim, obedecendo à vontade do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Ah, meus irmãos, muita gente pensa que o mundo é dos espertos. O mundo é dos malandros, dos espertos. Muita gente pensa que a vitória é dos valentes, dos arrogantes. Mas eu digo a vocês que a vitória é dos mansos. A vitória é dos mansos. Porque aqui, a vitória, gente, é aos olhos de Deus e não da sociedade. É aos olhos de Deus. Um valentão até pode receber aplausos, pode receber troféu da vitória aos olhos das pessoas, mas será reprovado por Deus. O verdadeiro vitorioso em Cristo é aquele que mansamente se submete à vontade de Deus. Meus irmãos, portanto, ore por isso. Ore por isso, nesta semana. Ore, aprenda com Jesus a ser manso. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com ele. A gente tem uma oportunidade. O mestre deixou o modelo. O mestre deixou o exemplo. E nós podemos seguir os passos do mestre. Glória a Deus por isso. Combata toda essa nojeira social que nos ensina a agressividade, a rebelião. Combata isso. Chega de tanta violência neste mundo, queridos, de tanta vingança, de pessoas rebeldes, de filhos desobedientes. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus o que é ser manso. Que Ele nos ensine nessa noite. E não esqueça, ser manso, gente, é perguntar, Pai, como é que o Senhor quer que eu haja? Pai, como é que o Senhor quer que eu reaja? Como é que o Senhor deseja que eu haja naquela situação que eu estou vivendo? Isso é ser manso. São os mansos, os resilientes, os humildes que herdarão a terra, disse Jesus. São esses. Mas eu quero caminhar com você para um final dessa nossa ministração, desta mensagem, e dizer para vocês que o reino de Deus, queridos, caminha na contramão deste mundo. Que interessante a gente observar as palavras de Jesus, vai na contramão deste mundo, gente. Porque no reino de Deus, você tem que perder para ganhar. Na sociedade, no mundo que a gente vive, é o contrário. No reino de Deus, você tem que morrer para viver. É o caminho contrário. Está na contramão. No reino de Deus, você tem que dar para receber. No reino de Deus, sabe, os últimos serão os primeiros. O maior no reino de Deus não são os poderosos. O maior no reino de Deus é aquele que serve. O maior no reino de Deus não é quem está à mesa, como disse Jesus, mas é aquele que serve. Esse é maior. No reino de Deus, a terra não é dos fortes. No reino de Deus, a terra não é dos fortes. No reino de Deus, a terra é dos mansos. Aleluia! Aprenda isso. Então, ou você escolhe viver por você mesmo, ou você escolhe viver por Ele e para Ele. Qual é a sua decisão? Às vezes, sabe, queridos, nós estamos numa situação
extremamente difícil, complicada, passando por lutas, dificuldades. Quantos enfrentam aqui lutas e dificuldades? Aqui é verdade, todos nós. Estamos enfrentando, mas nós não podemos perder a certeza e nem a convicção de fé que os mansos herdarão a terra, gente. Não podemos perder isso de vista. Você quer ser manso? Quero encerrar com vocês, enquanto os músicos vão subindo aqui. Você quer ser manso? Deixa eu dizer para você 2 caminhos. Primeiro caminho, anote. Se você quiser ser manso, somente quem nasceu de novo e foi regenerado pela palavra de Deus tem em si agora o Espírito Santo de Deus que o capacita a ser manso. Então aqui está um caminho. Se você quer ser manso, primeiro, você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência profunda com Deus e com a sua palavra. Porque senão, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a segunda coisa importante, nós devemos submeter a nossa vida à vontade de Deus e pedir que Ele nos ensine a mansidão. Entreguei a minha vida ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. Você já entregou a sua vida ao Senhor? Quantos aqui já entregaram a vida ao Senhor? Já entregou? Então, se você já fez isso, se você nunca fez, faça isso nessa noite. Mas se você já fez, diga: Senhor, então, me ensine a ser manso. Me ensine, Senhor, a mansidão. Sabe, tem tanta gente vivendo em guerra, um com o outro, brigando. Gente, é terrível isso. E ainda mais quando a gente vê isso dentro de igreja, né? Como é triste quando a gente vê pessoas brigando dentro da igreja. Mas enfim, crises nos relacionamentos que às vezes duram anos e anos. Não há acerto, não há perdão, não há reconciliação. E como isso é triste, pessoas que lutam com as outras, sabe por quê? Porque não são mansas. Não perdoam porque não há mansidão. Estão em guerra o tempo todo, brigando o tempo todo na internet, falando de um, fala do outro. E briga, e se alimenta disso, de violência, de briga. Falta mansidão, falta experiência com Deus, gente. Falta experiência com o bom pastor. Mas quando nós aprendemos a mansidão, nós nos colocamos debaixo do cajado do nosso bom pastor, que é Jesus. Ah, meus irmãos, e felicidade é isso. Você quer ser feliz? Aqui está a proposta de Jesus. Você aceita ou não? Essa é a proposta de Jesus. É viver debaixo da vontade e da autoridade de Deus, temendo a Deus. Ah, meus irmãos, e assim cumprindo os seus desígnios. Que o Senhor nos ajude. Ser feliz é viver debaixo do senhorio de Cristo. Isso é ser feliz. E que desafio para nós. Eu queria orar com vocês essa noite. E a nossa oração é para que Deus tire de nós toda a rebelião, toda essa agressividade. As pessoas estão assim no mundo que a gente vive. Quanta agressividade, quanta rebelião. Que o Senhor tire de nós, sabe o que, gente? O coração duro, e coloque em nós um coração de carne, um coração regenerado, um coração quebrantado. Que Ele tire da gente esse coração de pedra, esse coração arrogante, toda essa reação carnal, de insurgência, de rebeldia, que nos destrói, que destrói a nossa vida, que destrói a nossa casa, que destrói os nossos relacionamentos. E então, queridos, nós vamos pedir ao Senhor em oração nesta noite, dizendo: Pai, eu quero um coração novo. Eu quero, Pai, eu quero ser manso. Pai, eu quero hoje aprender a mansidão, a me submeter a Ti, Senhor. Que eu seja uma ovelha debaixo do Seu pastoreio. Tu és o meu pastor e Tu conheces o meu caminho. Tu és o meu bom pastor. Jesus, Tu és meu bom pastor e Tu conheces o meu caminho. Ó meu Deus, me rendo a Ti. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser feliz aos Teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esta palavra nesta noite. Amém e amém.